Semana do Rio Jundiaí. Vamos conhecer mais sobre o nosso rio, este Rio Jundiaí tão querido e que no comecinho da década de 80 começou a ser despoluído. Me lembro na primeira administração do então prefeito André Benaz, que o jornalista Jaime Martins dizia que iria pescar no Rio Jundiaí. E acho que está dando em alguns pontos, já dá para pescar. Tá dando para pescar ou não? Rafael Galhote de Lima, professor e coordenador do cursinho Chico Poço. Já tá dando para pegar peixe no Rio Jundiaí ou ainda não? De fato não é muito recomendável ainda. Ainda existem alguns certos níveis de poluentes no Rio Jundiaí que não aconselham o cidadão comum a fazer pesca ali, né? Fazer pesca para consumo próprio. Mas acredita-se que daqui a uns tempos talvez seja possível, sim. Olha, eu tô falando que foi de 83, ou seja, já faz aí 30 anos, né? E o rio ainda está sendo despoluído. Aliás, onde é que nasce o Rio Jundiaí, professor? O Rio Jundiaí, ele nasce na Serra dos Cristais, que fica na cidade de Mariporã, né? A partir disso, ele percorre um trecho de 123 quilômetros de extensão, passando por Campo Limpo, Várzea Paulista, Jundiaí, e depois de Jundiaí vai para Itupeva, Indaiatuba e deságua em Salto no Rio Tietê. A extensão dele quanto que dá? São 123 quilômetros da nascente principal, que é a nascente mais distante na Serra dos Cristais, até a parte da sua foz no Rio Tietê, em Salto. E onde é que ele é limpinho, aí sim com água saudável? O que se entende é que as cidades de Campo Limpo e Várzea Paulista e Jundiaí, até alguns tempos atrás, faziam o lançamento do seu esgoto dentro do Rio Jundiaí, antigamente sem nenhum tratamento, né? Então, o que a gente aconselha hoje, o que a gente diz hoje como água realmente limpa do Rio Jundiaí, de fato, própria para consumo humano, inclusive, é apenas no trecho anterior às cidades de Campo Limpo e Várzea Paulista. No caso, hoje em dia, seriam apenas as nascentes principais do rio, lá por perto da Serra dos Cristais, lá na Grande São Paulo. Quer dizer, toda a sujeira que o Rio Jundiaí tem é por culpa do povo mesmo, né? Sem dúvida, não só do povo que tem o problema, sim, é fato, de jogar lixo na rua e tudo isso vai acabar parando no rio pelos afluentes, pelas galerias fluviais, né? Mas também pelo poder público, de fato, que até bem pouco tempo atrás não tinha tratamento de esgoto nessas cidades, não tinha um tratamento adequado desse esgoto nas cidades. O que fez com que não fosse apenas o povo responsável pela atual poluição do Rio Jundiaí, embora é fato nós estamos tendo algumas melhoras ultimamente, né? Mas o que acontece é que não é apenas o povo responsável, mas também o poder público de coleta de esgoto, que é um serviço da prefeitura, que é um serviço das prefeituras e dos governos locais. Agora, o rio está encolhendo de largura, Rafael? Esse é um processo muito natural, muitas pessoas perguntam sobre isso. Quando você urbaniza toda a região em volta de um rio, quando você altera todo o sistema em volta, o que era uma floresta, por exemplo, acaba se tornando uma área urbana, acaba se tornando uma coisa muito impermeabilizada, você acaba alterando toda a dinâmica hídrica do local, né? Então, quando você altera o que acontece em superfície, você também está ajudando a causar alterações no lençol freático, que é o que abastece o rio ao longo de todo o seu curso, né? O que acontece então é que se eu tenho um solo impermeabilizado, eu não tenho mais a chuva repondo o lençol freático que abastece o rio. O rio acaba perdendo vazão, e quando ele acaba perdendo vazão, é claro que eu tenho alguns desbarrancamentos ao longo das suas margens que fazem com que de fato ele fique mais estreito. Aí tem que desassorear depois, né? Sim, assoreamento é um dos grandes problemas, né? Uma das soluções para isso, uma das mitigações para isso, é justamente o que, por exemplo, a cidade de Jundiaí fez em quase todo o seu curso, que é o de canalização desse rio. Né? A canalização desse rio ajuda com que você não tenha mais esse assoreamento. No entanto, você acaba destruindo toda a dinâmica natural do rio. Né? O rio ele não faz parte mais daquele sistema hídrico, ele acaba sendo canalizado, encaixotado. Né? Existem os prós e os contras, tudo depende da visão que você quer dar para isso. Se você quer dar uma visão mais urbana, se você está privilegiando o urbano, ou se você está privilegiando o meio ambiente. Infelizmente, são poucas as medidas que conseguem fazer os dois. Sim, agora, qual é a importância do Rio Jundiaí, professor? O Rio Jundiaí ele sempre teve uma importância histórica ao longo da existência da cidade, né, que foi o de até algum tempo atrás ser de abastecimento da própria cidade do Rio Jundiaí. Infelizmente, as próprias políticas públicas e a população fez com que esse rio se tornasse inviável para consumo, né?
Mas hoje ele ainda tem o seu valor, né? Hoje ele ainda tem o seu valor. Infelizmente, o valor que é dado hoje para ele é o valor que nós demos a ele, que é o de levar embora os detritos da cidade, né? Que é de levar embora os dejetos da cidade. Sim. Além de que, é claro, ele continua com a sua importância natural, que é o de levar embora o excesso de água em épocas de chuva, né? Professor Rafael Gagliotti de Lima, professor de Geografia do cursinho Chico Poço, que aliás era um grande defensor das coisas do Rio Jundiaí, me lembro muito bem do Chico, professor Chico Poço. Agora, professor, algo mais a acrescentar, por exemplo, a função dos rios atualmente e a degradação ambiental, como é que andam? São dados alguns passos importantes ultimamente, tá, joia? Tanto os poderes públicos quanto a população acabam mais ou menos que percebendo a importância desses rios. A importância desses rios, inclusive para o próprio bem-estar da população urbana, né? Do tal do meio ambiente urbano, aumento da qualidade de vida, aumento desse bem-estar que a pessoa sente. Quando você tem um rio no meio de uma área urbana muito grande, como é o caso de Jundiaí, é claro que é um elemento natural que ajuda, por exemplo, em aumentar a umidade do ar em dias de grande seca, né? Que ajuda também no fato de se tornar ali um lugar mais agradável. Aos poucos a população e o poder público está percebendo a importância de você conservar mais os seus recursos hídricos, né? É fato que ainda existem muitos passos a serem dados, mas o caminho está mais ou menos certo. E é claro que iniciativas como essa da Semana do Rio Jundiaí são importantíssimas, tanto para a população se conscientizar de, por exemplo, não jogar um papel no chão, não jogar um lixo no chão, que vai acabar parando lá, como também de ajudar a fazer essa pressão nas políticas públicas para acelerar esse processo de despoluição do Rio Jundiaí ou de despoluição de qualquer outro corpo hídrico, dos afluentes dele, por exemplo, o córrego da 9 de Julho. Né? Alguns passos estão sendo dados, alguns passos importantes, no entanto, ainda existe com certeza muito a ser feito. Falamos com o professor Rafael Gagliotti de Lima, de Geografia do cursinho Chico Poço e a importância do Rio Jundiaí.